Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês. Essa manhã tremendamente chuvosa e fria na cidade santa de Jerusalém. Os relógios marcam 5 graus de temperatura aqui na nossa capital, mas eu tenho certeza que a sensação térmica nos aproxima de 0 graus, porque só de sair de casa as minhas mãos começaram a arder e doer. Tamanho frio que enfrenta a cidade. Vocês podem imaginar o que os reféns do nosso povo não estão passando em Gaza, de sofrimento adicional por conta da temperatura, embora as chuvas sejam uma grande bênção para todos nós. Na verdade, nós esperamos 8 meses do ano para que as chuvas possam chegar e fazer com que o Kinneret, o Mar da Galileia, se encha, que é uma fonte de água doce importante para o nosso povo, assim como os agricultores precisam dessa água e toda a natureza, né, de Israel necessita desse período intenso de chuvas. Mas, nesse momento, nós enfrentamos o período de maior rigor do inverno israelense. E eu cometi essa loucura de vir ao Kotel no dia de hoje para fazer as minhas orações. Eu vinha tendo dificuldade de vir ao Kotel e muitas pessoas me pedem para vir rezar por elas, e a verdade é que eu também me encanto, né, pela oportunidade de estar sempre aqui e poder me comunicar diretamente com o Criador do lugar onde há essa maior aproximação, porque de fato Jerusalém e aqui o Monte Moriá é o espaço de conexão interdimensional dos mundos, dos Olamot de Akadosh Baruch Hu. E como vocês sabem, o mundo todo, o povo judeu vai fazer a leitura da nova porção semanal da Torá, que corresponde a Parashá Itró. Há muito a ser dito a respeito dessa Parashá, mas indiscutivelmente o tema de maior relevância é Matan Torá, é a entrega da Torá. Na verdade, isso por si mesmo já poderia ensejar, né, a existência de uma única Parashá. Kadosh Baruch Hu levou 2.448 anos da existência dos homens, desde a sua criação, para entregar, né, a nós, uma nação abençoada, um povo sacerdotal, para nos entregar a sua Torá sagrada e, naturalmente, todos os seus mandamentos. O evento que registra a única vez em que a Kadosh Baruch Hu se dirigiu diretamente aos homens, não para um profeta, mas para mais de 3 milhões de judeus no Monte Sinai, é algo excepcional, e eu recomendo que as pessoas busquem uma Torá traduzida com supervisão rabínica, se não sabem ler em hebraico, para poder entender a grandeza desse evento. E eu procurei fazer hoje uma síntese dos 10 mandamentos, que na verdade nós chamamos de Aseret Dibrot, né? Que são muito mais do que mandamentos, são enunciados, uma vez que neles estão contidos todos os 613 mandamentos da Torá, as mitzvot da Torá. Eu procurei fazer um resumo relacionando, né, os mandamentos das 2 tábuas. Muitos de vocês já sabem que os 5 primeiros mandamentos dizem respeito às relações do homem com Hashem, o Criador do Universo, e os outros 5 mandamentos, o 6º, o 7º, o 8º, o 9º e o 10º, estão contidos na 2ª tábua, dizem respeito às relações que devem ser estabelecidas entre os homens, né? De modo que nós sabemos, porque assim nos ensinam os nossos sábios, que existe uma profunda conexão entre o 1º mandamento e o 6º, o 2º e o 7º, o 3º e o 8º, o 4º e o 9º, e finalmente o 5º e o 10º. Existe uma conexão lógica que liga, né, os mandamentos da primeira, né, tábua das Luhot, da primeira tábua para com a 2ª tábua, e eu procurarei oferecer a vocês uma breve visão dessa conexão. Quero dizer também que aqui nessa plataforma eu já gravei outros vídeos falando pormenorizadamente sobre os 10
a série está de brotos 10 enunciados da Torá. Eu recomendo a vocês que busquem, né, entre os mais de 600 shiurim que eu já ofereci aqui no Pérolas da Sabedoria Judaica no nosso canal no YouTube, né, e não deixem de assistir. Mas eu não posso deixar de dizer que é uma razão especial, né, que me fez enfrentar esse frio e essa chuva para vir hoje aqui ao Kotel. Mas eu vou deixar para dizer isso para vocês no final do vídeo, não como uma estratégia de retê-los durante a mensagem, mas porque eu quero agora me concentrar de fato na mensagem de Torá. Eu vou virar a câmera, eu quero dar a oportunidade de vocês, durante as minhas considerações, de poderem ver um pouco do movimento aqui e também fazer suas orações de frente para o muro. Kadosh Baruch Hu, existem, né, entre os comentaristas da Torá, diversas opiniões a respeito de quantos mandamentos de fato a Kadosh Baruch Hu conseguiu proferir diretamente ao nosso povo, porque o Midrash nos esclarece que a força dessa revelação foi tão grande que as almas do nosso povo simplesmente saíram do corpo, todos morreram. A Kadosh Baruch Hu colocou as almas de volta no corpo, proferiu o segundo mandamento e o mesmo se repetiu. As almas, né, do nosso povo simplesmente não suportaram a força dessa revelação. As nossas almas ainda não estavam preparadas, né, para receber tudo aquilo que o Criador estava por nos oferecer. E em razão disso, o nosso povo pede, uma vez que as almas foram mais uma vez restabelecidas, nosso povo como um todo ressuscitou 2 vezes no Monte Sinai. O nosso povo acaba pedindo a Moshe Rabbeinu que receba, né, o conjunto dos mandamentos da Torá, e essa é a razão pela qual ele vai acabar subindo o Monte Sinai para receber toda a Torá, né, e depois transmiti-la e ensiná-la ao nosso povo como nosso grande mestre, né? Mas é preciso lembrar, pelo menos do primeiro e do segundo enunciado dos mandamentos, no qual Hashem diz: eu sou Hashem, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. E o segundo mandamento diz: e você não terá outros deuses diante da minha presença. Toda a construção, né, das ideias monoteístas que o povo judeu vem difundindo há milhares de anos no mundo derivam dessas 2 afirmações iniciais, porque assim começa essa orientação suprema do Todo-Poderoso ao mundo. E como eu disse há pouco, Hashem só fez isso uma única vez, e ele aguardou 2.448 anos, né, para que a humanidade estivesse preparada para receber a Torá. Mas engana-se quem pensa que os Aseret Dibrot são o que poderíamos considerar uma amostra aleatória, né? Hashem escolheu 10 mandamentos e colocou nas tábuas para que as pessoas tivessem um vislumbre da Torá. Não, isso é uma visão equivocada, né? Existe, de fato, muito além de uma construção aleatória, um fluxograma lógico de ideias que envolve, evidentemente, cada um de nós e que nos apresenta a realidade última mesma da existência, meus amigos. Então vamos lá, né? Vamos lá e fazer essa análise resumida e conectada, né, dentro da lógica desse fluxograma lógico. Eu sou Hashem. O que eu vou tentar aqui, com base, né, nas lições de Torá que eu tenho recebido ao longo dos anos, o que eu vou tentar é resumir, ou seja, tentar fazer com que nós possamos entender exatamente o que Hashem está nos dizendo através dos enunciados de cada um desses mandamentos. Quando Hashem diz, eu sou Hashem, ele está dizendo, eu sou a realidade, eu sou a fonte de toda a criação, de toda a realidade. Vocês, seres humanos, vocês são a minha criação. E eu estou ciente de tudo, né? E me importo com cada um de vocês.
É muito importante ter em mente tudo isso, né? Um Criador, Ribono Shel Olam, criou o universo, criou todas as formas de vida, ele está ciente da existência de cada uma dessas formas, do que ocorre com cada uma delas, ele interfere diretamente, a cada instante, na vida de cada um de nós. Isso é o que está, o que poderíamos resumir, o primeiro dos mandamentos da Torá. E o segundo nos diz, basicamente, a segunda ideia. A segunda ideia nos diz, basicamente, não tente, né, que é o que nós mais encontramos no mundo, não tente confundir essa noção. A Hashem está chamando a atenção para o fato de que as pessoas vão eleger deuses, né, e colocá-los diante, né, da presença do Criador, substituindo, né, o Criador do universo por esses deuses. Então nós poderíamos imaginar que Deus estivesse dizendo para nós algo como: não tem de confundir essa noção procurando o intermediário dessa escolha para se iludir e acreditar que você recebeu permissão para fazer o que você quiser. As pessoas elegeram, né, no passado, também no presente, através não só de inúmeras formas de manifestação religiosa, mas de uma idolatria evidente, elegeram seus deuses. Eles estão espalhados pelo mundo, as mais diferentes formas de templo e locais de oração que a humanidade foi, né, construindo ao longo da sua história. E a Kadosh Baruch Hu tem tentado nos dizer: isso tudo não passa de um exercício de futilidade. E no que resulta essa futilidade, meus amigos? Um afastamento da realidade suprema e, em última instância, que ocorre aquilo que eu venho dizendo há anos, né? A sabedoria judaica. Dessa forma você se desconecta de mim. Quando aqueles jovens, né, no festival Supernova, no dia 7 de outubro, né, dançavam e cantavam em volta da imagem, né, de uma entidade religiosa oriental, o que eles estavam fazendo? Eles estavam se desconectando de Akadosh Baruch Hu. Mas Hashem nos diz, tem nos dito ao longo de milhares de anos, com todas as palavras: quando você é leal a mim, né, você vai continuar tendo uma existência marcada pela bem-aventurança. Ninguém que se mantém conectado a Hashem, né, deixa de ter a sua proteção. Não significa que ele não vai ter desafios, que não vai ter obstáculos, que não vai ter que vencer grandes lutas, mas ele vai sentir a presença de Deus em todos os momentos da sua vida. Terceiro mandamento: não age em meu nome. Basta ligar a televisão no Brasil que você vai ver nas rádios, também nos canais de televisão, né, um monte de líderes pastorais e religiosos que se apresentam, né, como se estivessem falando em nome de Deus, e o que é pior, defendendo atrocidades, como se isso pudesse ser considerado como uma extensão da vontade, né, do Criador. Aqui mesmo, saindo do Brasil, vindo para Israel, os muçulmanos matam o nosso povo em nome de Alá, né? Eles matam em nome do Deus que eles acreditam que é o Deus, né, de Abraão, Isaac e Jacó, né? Eles falam falsamente em nome de Deus, né, como uma manifestação literalmente de roubo da identidade do Criador. E eu me pergunto o que Hashem deve imaginar disso tudo. Algo como você ousa sequestrar o meu santo nome para ganhar dinheiro, para enganar as pessoas e para matar as pessoas também? Como é que você ousa sequestrar o meu nome, sobretudo por causa dos seus desígnios malignos e das suas declarações falsas? Hashem nunca apoiou essa agenda pervertida, né, que muitos líderes religiosos
promove no mundo. Quando nós pensamos no terceiro mandamento, nós devemos imaginar que essa é a mensagem que o Criador, para ser contemporâneo, por assim dizer, está nos dizendo. Já dizia no passado, mas continua dizendo hoje. O quarto mandamento exorta o povo judeu, apenas o povo judeu. Está permitido o cumprimento do Shabat. Esse é um mandamento dirigido especificamente ao povo judeu, no qual o Kadosh Baruch Hu está nos dizendo, demonstra que você está ciente, né, da minha existência, de que eu sou o Criador do universo. Porque na medida em que você cumpre o Shabat, você está verdadeiramente, né, exercitando no campo de treinamento, que é o mundo físico, a tua possibilidade de expandir a tua consciência. Consciência do que, Átila? Consciência da existência do Criador. Como o quê? Como autor, como diretor de toda a obra existente, tanto no céu quanto na terra. Mas por que, Átila? Porque quando você deixa de trabalhar no Shabat, né, você está abrindo mão, né, supostamente, para aqueles judeus que não cumprem o Shabat, e eu não cumpri o Shabat, até iniciar meu processo de techuvá, né? Você está dizendo que o Criador, eu confio em você, você vai atender todas as minhas necessidades, você governa o mundo, eu tenho a sua proteção, eu não vou ganhar mais nem menos, né, por cumprir o Shabat. Aquilo que vai chegar até as minhas mãos, as ferramentas necessárias para cumprir a minha missão no mundo vão chegar, né? E eu diria até que você vai receber muito mais bênçãos do que poderia teoricamente receber, você vai ter uma vida com muito maior, né, abundância, justamente se você cumprir o santo Shabat. Então o Kadosh Baruch Hu está convidando o povo judeu, junte-se a mim no Shabat, no santo Shabat. Isso é uma prova, né, de cada judeu, da crença do Criador. O quinto mandamento, né, nela você conhecerá. O quinto mandamento nos exorta a respeitar e honrar pai e mãe, né? Nesse mandamento você vai conhecer aqueles que eu, o Criador do universo, escolhi. Escolheu para quê, Átila? Escolhi para ser seus pais. Escolhi o teu DNA. Escolhi quem vão ser os teus irmãos, o formato do teu nariz, o país em que você vai nascer, a família em que você vai ser criado. Por meio deles, você vai testemunhar modelos de divindade mortal. A conexão que liga um pai e uma mãe ao filho nessa extraordinária escola de amor, que é a maternidade e a paternidade, é o que mais se assemelha ao amor de Deus no mundo. Então, quando você atingir a tua maioridade, você também vai querer ser esse modelo de divindade mortal no mundo para os seus filhos. E dessa forma, você vai poder, né, cumprir a missão de fazer com que o meu nome, o nome de Akadosh Baruch Hu, seja conhecido por meio da geração seguinte, né, por meio da futura geração. Vejam, né, o que Akadosh Baruch Hu espera de nós. O sexto mandamento, bom, aí nós já entramos na segunda tábua, né? O sexto mandamento está conectado com o primeiro. O sexto mandamento é o que proíbe matar, né? O que proíbe assassinato. O que a Hashem está dizendo para nós? Se no primeiro mandamento ele diz que é a fonte de toda a criação, ele aqui repete, olha, eu sou o autor da criação e deves ser capaz de ver em cada ser humano, olha, quantos seres humanos estão passando aqui. Você deve ser capaz de ver na imagem de cada ser humano a minha imagem, a imagem de Deus. Cada pessoa. Assim, se você for capaz de ver em cada pessoa a imagem divina, você não vai ter, né, qualquer desejo de tirar a vida de outra pessoa. Muito pelo contrário, isso será considerado como algo repulsivo para você. Reconheça a supremacia de Deus. Se Deus cria uma vida
e coloca a vida nesse mundo físico em que nós vivemos, é porque aquela vida tem um propósito. E quando você tira a vida de outra pessoa, o que você está dizendo? Que Deus errou, né? Que aquela vida não tem propósito, que ela não tem significado, que ela não é importante. Assassinato é um ato de idolatria, é um ato de negação da criação, né, divina de Deus no mundo. Por isso ele está conectado tão fortemente ao primeiro mandamento, o primeiro e o sexto. O sétimo nos exorta a não cometer o adultério. A família, né, é a instituição mais importante da Torá, né? Ela é a única forma de realmente nós nos aproximarmos do Criador, porque por meio dela é que nós temos acesso ao conhecimento da Torá. Uma criança que não é educada, né, numa casa com Shalom Bait, com paz e com Torá, não vai dedicar a sua existência ao estudo da Torá, né? Eu vejo isso na minha própria existência. Os meus pais eram maravilhosos, me deram tudo, mas não me deram instrução religiosa. Eu não fui educado ao estudo da Torá. Eu levei 40 anos da minha vida para entender isso. E aí, então, parti, né, para esse desafio de uma aproximação ao Criador por meio do estudo da Torá. Kadosh Baruch está dizendo, não interfira na perfeição do outro, no relacionamento que ele tem com a sua esposa. Isso acaba turvando o espelho que leva à perfeição, porque eu preciso entender que as nossas almas são trazidas a esse mundo, né, partidas. A construção teológica judaica, né, das almas gêmeas, né, está baseada na ideia de que as nossas fagulhas divinas são enviadas a esse mundo por meio, né, de um homem e de uma mulher. E o desafio de todos nós é encontrarmos a nossa alma gêmea. Portanto, a única forma de ter uma existência que busca a perfeição é por meio do encontro com essa outra alma. E o que o adultério faz? O adultério interfere na perfeição, né, que essa união pode criar. Também é um ato de idolatria. Também é um ato de idolatria porque cria confusão, porque cria destruição de tudo aquilo que Hashem criou, porque os casamentos, as uniões, também são obra do Criador, né? Nós, ao encontrarmos, né, o nosso zivug, a nossa parceira, o nosso parceiro verdadeiro, né, isso só foi possível por causa da interferência da divina providência no mundo. Eu publico no Pérolas praticamente todos os dias artigos falando, né, sobre, né, o casamento, sobre a união, sobre a busca desse companheiro, dessa companheira. O adultério, ele destrói a obra do Criador no mundo. De modo que o sétimo mandamento está ligado ao segundo, justamente porque por meio da fala de crenças idólatras, nós deixamos de reconhecer toda a criação de Akadosh Baruch Hu no mundo. O oitavo mandamento proíbe cada um de nós praticar o furto, o roubo, né? Ora, eu acho que esse mandamento é o mandamento mais evidente, né, da forma de reconhecimento do governo de Hashem no mundo, porque, veja, nenhum de nós está autorizado a tomar aquilo que não é seu. O roubo é como o roubo da própria identidade, mesmo quando você rouba alguma coisa material, porque você também pode roubar a confiança, a fé, a esperança de uma pessoa, né, mentindo, enganando, traindo essa pessoa, mas mesmo na esfera da propriedade externa, né, mesmo no que diz respeito a bens materiais, essa propriedade ela também é sagrada. Ela é sagrada na medida que é dada pelo Criador a cada um de nós. Vejam, eu estou gravando essa mensagem para vocês agora, nesse telefone. Esse telefone aqui eu recebi como uma doação de bons amigos. Esses amigos me fizeram chegar o telefone, que também permitindo eu gravar vídeos um pouco melhores do que eu estava gravando. É um objeto, mas essa propriedade que eu possuo, que me foi doada, é que torna possível a realização de um dos propósitos da minha existência. Quando você vai e rouba de alguém alguma coisa, quando você se serve das coisas dos outros, o que você está fazendo?
também está cometendo um ato de idolatria. Você está dizendo que Hashem errou, que ele deu para uma pessoa algo que não deveria ter dado em vez de dar a você. Percebe? Quando nós, eu acho que já ficou evidente, que quando nós não cumprimos os mandamentos, nós estamos cometendo atos de idolatria. As pessoas pensam que idolatria é só parar diante de uma estátua, de uma imagem, né? E se curvar enfim, e adorar essa imagem. Claro que não. A idolatria se manifesta de formas muito diversas no mundo. E ela se manifesta pelo pensamento, pela fala e pela ação. O nono mandamento do falso, porque é o que proíbe o falso testemunho. E você pode pensar assim, e muitas pessoas pensam, daí, se eu afetar o meu vizinho com palavras e me aproveitar daquilo que ele possui num ambiente legal. Porque vejam, olha, eu fui advogado muitos anos da minha vida, né? E eu pude testemunhar falsos testemunhos, né? Por assim dizer, perante o tribunal. Nem sempre o empregador está mentindo e nem sempre o empregado, eu era advogado trabalhista, e nem sempre o trabalhador está dizendo a verdade. E quando você promove um falso testemunho, em geral você o faz esperando obter algum benefício disso, né? Tirar alguma vantagem disso. Que também é uma forma de negação do governo de Hashem no mundo. O nono mandamento está conectado com o quarto, que é o Shabat. Por quê? Porque o Shabat é o verdadeiro testemunho de Akadosh Baruch Hu no mundo. Ele, né, nos diz, nós, povo judeu, como nós devemos viver, né, nesse mundo físico. Porque vejam, o Shabat, para cada judeu, é uma pequena amostra do Olam Abá, do Olam Abá, de fato, do Gan Eden, né? Nós já vivemos durante um período de 25 horas, literalmente, como se estivéssemos, né, pairando sobre aquilo que é mais sagrado, numa profunda conexão com a divindade. Então não há por que temer, não há por que duvidar da justiça divina. Quando você mente, quando você engana, quando você trai, você pode fazer isso apenas no pensamento, né? E isso também destrói mundos espirituais, porque as pessoas pensam que só aquilo que elas fazem, só a ação tem um poder destrutivo. Mas não é verdade, né? Os nossos pensamentos, a nossa fala também tem esse poder, o poder de promover pecados. O Shabat é o verdadeiro testemunho de Hashem no mundo, assim como nós devemos também prestar sempre que for necessário, né, o verdadeiro testemunho, embora devemos evitar, né, devemos fazê-lo em situações extremas para beneficiar uma pessoa, jamais para prejudicar alguém. E finalmente chegamos no 10º mandamento, que proíbe que se cobice tudo que pertence ao outro, né? Casa, burro, os bens, e também a esposa, o esposo, né? Kadosh Baruch Hu nos pede que nós internalizamos, né, o ideal original que deve estar contido nas entranhas de cada um de nós. Como assim, Átila? Vejam, Hashem nos dá todas as ferramentas precisas para nós termos sucesso. Mas, Átila, eu sou pobre. Porque a riqueza não é parte das ferramentas necessárias para você poder realizar aquilo que é o seu propósito no mundo. Entenda isso. Se existem pessoas no mundo que são ricas e outras que não, se nós reconhecemos que tudo é Hashem, que tudo é parte do governo de Hashem, então existe uma razão, porque Deus não é injusto, né? Não é possível que nós possamos acreditar que essa decisão de riqueza e pobreza seja aleatória, muito pelo contrário, ela tem um profundo significado espiritual, ou seja, o que é útil, né? O que vai ser benéfico para você. Vejam, eu uso óculos, eu preciso dos óculos. Sem óculos eu não consigo ler, não posso estudar Torá e tenho dificuldade de andar na rua. Os óculos são necessários para mim, eles são úteis, né? De modo que eu não posso viver sem eles.
Hashem nos dá exatamente aquilo que é necessário para cada um de nós. De modo que nós não podemos deixar de reconhecer que abundância, riqueza, pobreza, tudo que existe no mundo, né, segue rigorosamente uma vontade divina. E vejam que aqui o 10º mandamento, evidentemente, está conectado com o 5º, porque o maior presente que a Kadosh Baruch Hu dá a cada um de nós são os nossos pais. Eles são a maior fonte da abundância nas nossas vidas, abundância do amor, né, de carinho, de solidariedade, de paciência, né, de dedicação. Existe bem maior que possa ser dado a um ser humano do que uma família amorosa, né, num ambiente de paz onde ela possa se desenvolver livremente. Então, o que não é seu, não é seu. Entenda isso de uma vez por todas. Portanto, a cobiça deve ser afastada da nossa percepção. Não inveje o que os outros têm. Cada um de nós recebe. Internalize isso. Exatamente aquilo que é necessário para o nosso crescimento. Isso não significa que você não possa desejar crescer, né? Sobretudo espiritualmente, mas também materialmente. Não há qualquer proibição nisso. Mas não faça disso o teu objetivo existencial. Não renuncie à tua família, aos teus amigos, a tudo que é importante, teus valores centrais, em troca de uma busca desenfreada por bens materiais. Não faça isso. Não faça isso, Hashem governa o mundo. Bom, eu procurei, já tem mais de 30 minutos de vídeo, eu procurei justamente oferecer a vocês essa pequena reflexão que conecta, né, as luhotas, 2 tábuas, indicando o 1º, 2º, 3º, 4º e o 5º mandamento, conectados ao 6º, 7º, 8º e o 9º. Eu quero terminar fazendo um pedido a vocês. Eu não costumo utilizar esse espaço na sexta-feira, né, Yom Shishi, para falar sobre a guerra em Israel, os conflitos, as dificuldades que o nosso povo está passando, né, mas nós enfrentamos, como o mundo todo, 2 anos de Covid. Isso quebrou muitos negócios no Brasil, também em Israel. Aqui em Jerusalém, que nós vivemos, né, da atividade turística, foi um dano irreparável. Nós estávamos iniciando uma recuperação econômica, principalmente nas cidades turísticas, e aí veio a guerra. Grande parte dos negócios nas cidades estão fechadas, porque praticamente todos os homens adultos até quase 40 anos de idade estão como soldados, reservistas ou da ativa, né, ou na nossa fronteira norte ou no sul, combatendo o Hamas. Isso tem feito com que as dificuldades financeiras do país sejam muito grandes. Eu recebo muito, como eu tenho trabalho, como eu fui abençoado por Hashem, tenho trabalho, tenho remuneração e consigo me manter vivendo aqui na cidade de Jerusalém, eu recebo muito pedido de tzedakah, eu faço muito tzedakah, eu recebo muito pedido de ajuda, e eu sou apenas um operário, né? Trabalho na fábrica de Matzot Yehuda, recebo salário de operário. Eu gostaria de ajudar muito mais do que eu ajudo, mas em 7 anos no Pérolas, a única vez que eu fiz campanha de arrecadação foi agora para os soldados de Israel. Não havia feito antes, e eu continuo ajudando a compra de equipamentos militares, capacetes e também coletes, sobretudo para soldados reservistas que não têm esse equipamento à disposição com tanta facilidade. Continuo me mobilizando nesse sentido, mas existem muitas famílias religiosas aqui em Jerusalém que estão enfrentando severas dificuldades. Eu não quero pedir dinheiro a vocês, eu quero fazer uma troca com vocês. Aqui em Israel é publicado esse livreto de salmos pela editora Sinai, uma publicação feita com uma tradução com supervisão rabínica. Os Teilim estão todos aqui em português, e eu quero
oferecer a possibilidade de vocês contribuírem, me ajudarem a ajudar essas famílias. Eu pago 20 shekels por cada um deles e eu gasto 14 shekels para enviar para o Brasil por meio da correspondência mais barata que existe. Uma carta que leva 2 semanas e meia. Acabei de enviar para o Brasil para verificar quanto tempo levava. E, evidentemente, eu gasto passagens para ir a Tel Aviv, buscar na editora Sinai essa versão dos Salmos, e também o envelope, a cola e o tempo que eu gasto para ir até o correio e enviar. Eu gasto uns 40 shekels para adquirir e enviar isso para vocês. Quero pedir a vocês 75 shekels, que dá R$100. Hoje, R$100 equivalem a 75 shekels. Se vocês quiserem ajudar famílias religiosas aqui de Jerusalém, contribuindo com 35 shekels, porque é isso que, de fato, vai resultar na troca que eu estou querendo realizar com vocês. Vocês depositem R$100 numa conta que eu vou indicar aqui nos comentários, no primeiro comentário desse vídeo, e eu mando para vocês uma carta simples que leva 2 semanas e meia para chegar no Brasil com essa publicação, que são os salmos em português. E vocês, dessa forma, podem ajudar de alguma maneira as comunidades religiosas. Eu ajudo pessoas que estudam a Torá, famílias que estudam a Torá e vivem de Torá. Existem no Brasil 2 editoras, eu vou deixar isso muito claro. Olha, vai ser uma grande bênção se eu receber um Salmo de Jerusalém. Não vou dizer uma coisa absurda dessa. Existem 2 editoras no Brasil, a Sefer e a Mayanot, que também publicam livros com traduções dos Salmos, com supervisão rabínica. Vocês podem adquirir, eu não sei o preço que eles cobram, de modo que qualquer pessoa pode ter acesso. Para mim, o mais importante é que as pessoas leiam os Salmos, que elas aprendam, mas sobretudo com uma tradução que seja correta. Se vocês quiserem ajudar famílias religiosas de Israel, vocês depositam, façam um pix na conta que eu vou indicar. Primeiro comentário do vídeo, eu envio para vocês na primeira quarta-feira da semana. Eu vou ter um correio à noite, que aqui no meu bairro funciona à noite, correio, e eu envio para vocês uma carta comum com uma versão dessa dos Salmos. Eu não vou explicar para as pessoas o significado da Tzedakah, da importância de ajudar famílias religiosas e que se dedicam ao estudo da Torá. Isso me parece desnecessário, mas eu não posso deixar de dizer que é uma grande mitzvah. Quero terminar o vídeo agradecendo antecipadamente o apoio de todos aqueles que se engajarem nessa campanha. E quero desejar a todos vocês Shabbat Shalom, com muita paz, meus amigos.